eu pensei em trazer para vocês, para que a gente pudesse meditar, o Natal. Nós estamos inseridos no mundo pagão e vivendo no meio de todos aqueles que estão vivendo o Natal só como uma festa pagã, né? Onde a vinda de Jesus nem é lembrada, nem é pensada. E nós temos que lembrar que a nossa salvação dependeu de uma vinda. Guardem isso. Nós só temos o direito de uma vida eterna porque Jesus veio. A salvação, a nossa salvação, dependeu desta vinda. Se Ele não tivesse vindo, nós teríamos que chorar demais a nossa vida aqui. Mas porque Ele veio, tudo é transformado. Isso é extraordinário. Porque, Filó, mas eu vou celebrar o Natal no meio de um ano difícil, um ano de muitas perdas, um ano de muita tristeza. Mas o Natal também acontece aí, ok? É só porque Ele veio que tudo é transformado. Se Ele não tivesse vindo, aí sim, né? Eu lembro que quando o pai morreu dia 8 para o dia 9 de dezembro. O pessoal falou, vocês vão celebrar o Natal? Eu falei, claro, a gente põe a foto de todo mundo que já morreu. Porque só porque ele morreu, porque Deus nasceu, ressuscitou, é que eu vou ter direito de revê-lo. Senão eu tinha que chorar. Mas eu tenho que celebrar o Natal. Eu estou falando isso porque muita gente fala, não tem mais sentido celebrar o Natal. É o contrário, ok? É o contrário. Graças a Deus ele veio, porque senão a gente não teria essa chance. Guardem isso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E é tão lindo porque nada no Evangelho, nada, tem nenhuma palavra na Bíblia, nada dentro do projeto de salvação maravilhoso de Deus que seja um acaso. Nada. Tudo que Deus fez, Ele pensou. Então o projeto de salvação é uma coisa maravilhosamente pensada por Deus nos detalhes. Então Jesus não pode ter nascido num curral à toa. Vocês acham que Ele nasceu num curral sem significado? Claro que não. Quando Jesus vem ao mundo, quando o mundo se abre para a vinda de Deus através de Maria, Deus não vem somente para nos tirar da escravidão do pecado, nos tirar do reino das trevas para o reino de luz. Ele vem restaurar toda a criação destruída, toda a criação, todo o universo que perdeu a sua beleza, a sua dignidade. Deus restaura e dá de novo a beleza e a grandeza de toda a criação. Por isso Ele começa pelo curral, que é o símbolo do mundo destruído. De novo, a terra vai ter direito a ter a luz verdadeira. Imaginem, Ele nasce, é o Criador que vem refazer todas as coisas. Ele refaz tudo. E é tão extraordinário que, se vocês lerem um livro de uma mística que se chama Catarina Emmerich, o livro dela sobre a Virgem Maria, alguém aqui já leu? Vocês leram só o do Mel Gibson, que fez a Paixão de Cristo? Aquilo foi a descrição dela, que ele fez esse filme. E ela escreveu mais 2 outros, uma Infância de Jesus e o outro é sobre a Virgem Maria. E ela conta que no momento que Jesus nasce, toda a natureza sente que o Criador chegou. Então, flores nascem, plantas novas surgem, os rios começam a ficar mais encorpados, aumenta o volume, abre uma nascente do lado de onde Jesus nasce, que José depois usa dela. João Batista, que era um bebê, é tomado de uma alegria imensa. Isso tudo ela descreve, porque ela vê toda a alegria que acontece no céu e na terra, porque Ele chegou.
A natureza responde porque Deus, o Criador de todas as coisas, se fez presença. E no meio dessa alegria, desse júbilo todo, porque nesse momento há uma aliança do céu com a terra. Imagina, o céu se une à terra. Nesse momento que começa a reconstrução, os anjos vão cantar. Então, quando a gente escuta que uma multidão, né? Então, se vocês lerem o livro, tem a descrição perfeita de como é que era a morada dos pastores, toda a descrição de qual a distância que eles estavam, de onde que eles tinham, que eles ficavam vigiando, preocupados com alguém para poder, eles cuidavam muito do rebanho, das tendas em volta, quando um anjo vem anunciar, e junto com esse anjo chega um coro de anjo. Vocês imaginam? Havia uma multidão do exército celeste. É porque a gente já leu tanto a vinda de Jesus que a gente pula os pedaços. A gente acha que já entendeu tudo. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. A partir desse momento, o júbilo, a alegria dos anjos e a nossa alegria, porque a gente ainda não tinha consciência que Ele tinha vindo, mas imagine hoje, quando a gente tem consciência de que somos amados. Vocês imaginam o que os anjos já estavam vendo, que depois de tanto tempo, céu e terra se juntam, o homem está de novo unido a Deus, e os anjos e os homens podem cantar numa só voz. Gente, isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa extraordinária que a gente não tem dimensão do que é o Natal, do que é a vinda de Deus no nosso meio. Ele assume a nossa carne e vem morar no meio de nós para nos restaurar. Assim como Ele pegou o curral, não era um curral chique igual esse aqui, né? Esse aqui é o curral já celestial, né? Coisa chiquérrima da Raquel, né? Claro que não. Mas vocês imaginem que era a vinda de um Deus que começou a restaurar. E não só ali a imagem do curral, mas restaurar o homem. Toda a criação foi restaurada a partir da vinda dele. Então, por que nós cantamos? Porque somos amados. Os apaixonados cantam. Então, a gente, quando você encontra uma pessoa muito feliz cantando, você fala: você viu o passarinho do rabo verde, não é assim? A gente deveria cantar nessa noite simplesmente pelo fato de que Deus veio ao nosso encontro. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio nos resgatar toda a criação ferida, destruída. Então, quando ele canta glória a Deus no mais alto dos céus, quando é que a gente glorifica a Deus? Quando é que a nossa vida é glorificada? Quando é que Deus é glorificado? Deus não muda nada, a glória dele não muda se eu cantar, mas sou eu que me elevo quando eu dou glória a Deus. Sou eu que cresço quando eu faço algo diferente do ponto de vista espiritual. O crescimento é meu. Assim como esse menino cresceu em silêncio, assim como ele veio nos mostrar que o poder não é o poder de ter nem dinheiro, nem armas, é o poder de amar. Quando Jesus vem nesse mistério da pobreza, é para nos mostrar que a grande força nossa é o amor. Essa é a grande arma. Então, quando a gente aprende isso, entende e faz da nossa vida um lugar, que a nossa história, a nossa vida é um lugar de dar glórias a Deus, de glorificar o nome de Deus na nossa vida. Aqui nós estamos, na verdade, dando glória a Deus no mais alto dos céus, é dentro do meu coração. Aquele coração contrito, não está escrito na palavra de Deus, que Deus está perto do coração contrito, daquele que tem um coração que compreende que ele é um nada, mas que ele é filho do Altíssimo, aquele coração que se quebra e que aceita e que está aberto para receber Jesus.
Nós estamos celebrando o Natal para poder pedir a Ele que abra o nosso coração para dar acolhida a Ele. Está escrito na palavra, Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas para aqueles que o receberam, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é coisa extraordinária. A gente não tem dimensão do que significa isso, não. A gente não consegue passar o Natal triste. Natal me dá uma tristeza. Tenho vontade de matar o povo quando fala isso. Entendeu nada o que é Natal. Meu filho, vou te contar o que é tristeza. Anda comigo, te mostro. Isso é uma alegria saber que um Deus se dignou vir até nós. E Deus é uma coisa tão extraordinária, que Ele nos precede. Quando Ele mandou o Filho dEle, Ele nos precedeu nos dando o dom, que é a vinda do Filho dEle. Quando o padre começa a missa, e ele faz a saudação, e a gente responde no automático, e ninguém presta atenção no que fala, a gente fala, bendito, mas a gente nem presta atenção, né? Bendito é Deus, Pai, que nos reuniu por causa do amor dEle. Isso é extraordinário. Mas a gente presta atenção, né? A gente vai falando tudo no automático, não sabe nem o que está falando da igreja. Mas então, Deus nos precedeu quando Ele nos deu o Filho dEle. E Deus nos precede. E Ele sempre nos deixa extasiados. Porque Ele sempre nos surpreende quando Ele chega antes, que você está imaginando. Então, diante de uma situação da sua vida, Ele te precede. E quando você nem pensa, Ele já fez. E isso você tem que fazer com Jesus em todas as coisas do seu dia. E você vai ver como é que Deus te precede. Por que vocês não experimentam isso? Porque a gente não chama Ele. Falei, vamos chamar Jesus para isso? Vai. Essa semana eu fui chamada para ir no andar dos adultos, no 5º andar, para ver 2 casos, que as famílias estavam angustiadas. Um senhorzinho que veio da roça, e ele falou, doutora, pensa no passarinho que foi amarrado às asas, sou eu dentro da gaiola. Nada acontece, os exames nada deu certo. Mas antes de eu ir lá, conversar com os colegas e ver o que a gente podia ajudar, e resolver para o povo ir embora, passar Natal em casa, falei com Jesus, vai antes. A senhora com a Nossa Senhora lá, me precede. Não preciso falar para vocês que tudo foi resolvido enquanto eu estava lá. E que os exames já aconteceram e já estão preparados para poder ir. Foi eu? Não. Foi quem eu chamei. A gente precisa entender que Deus nos precede em tudo. Que Deus nunca vai deixar cada um de nós perdido. Nunca vai te deixar perdido. Aonde você se perdeu, Ele não vai deixar, Ele vai te buscar. Aonde você se perdeu? No deserto que talvez você se encontre. Lembre que deserto não é lugar de ficar, é de passagem. O deserto eu passo por ele, eu não permaneço nele. Então às vezes a gente está vivendo momentos difíceis de deserto, de sofrimento intenso, mas eu estou de passagem. Eu não habito no deserto. E Deus me deixa sozinho? Não, Ele me precede. Deus está sempre nos precedendo e o nosso pecado não confunde. Mesmo se eu tiver caída, Ele vem e me levanta. Quantas vezes? Precisar. O que eu preciso para fazer acontecer isso na minha vida? Eu tenho que querer, eu tenho que abrir meu coração a Ele. Eu tenho que dizer a Ele, Jesus me ajuda, Jesus me salva, me tira. Ele vai te preceder, Ele vai atrás de você. Deus não aceita a nossa perda de brilho. Ele não aceita que nós tenha perdido o brilho original de ser filho de Deus. Então nós celebramos o Natal quando a gente abre o nosso coração para glorificar aquele, que a nossa glória não muda nada daquilo que Ele é, mas nos eleva a Ele. Eu posso juntar com os anjos para cantar glória a Deus, que fez tudo outra vez e que nos ama. Descobrir esse amor é mudar a sua história. E os anjos continuam cantando. Desde o início esse cântico foi associado a um cântico de louvor, de júbilo, de alegria, porque se descobre amado. Imagina quando os anjos percebem que toda a criação de novo de Deus pode estar junto, unido outra vez.
Que aquela separação que existiu não precisa mais continuar. O Filho do Altíssimo veio até nós para reconstruir toda a história. Isso é uma coisa de louco. Ele veio trazer para nós o amor. Ele veio nos buscar. Isso é tão maravilhoso, né? E fala, glória a Deus no mais alto dos céus, dentro do seu coração, quanto mais você puder se elevar, e paz. O quanto nós estamos precisando de paz. Mas não pode ter paz no coração que está dividido. Então por isso que Jesus vem unificar. E só Ele pode restaurar em mim o que está quebrado. Falei há uns dias atrás para vocês, como que Deus pode habitar num coração onde tem mágoa, rancor, ódio, querer vingança? Deus vem restaurar, Ele vem trazer paz. Porque quando os nossos bairros não comunicam, né? O cérebro pensa uma coisa, o coração sente outra, e a boca faz outra, fala outra, a mão faz outra. Nós temos que ter paz primeiro aqui. Você tem paz em mim, tem paz em algum lugar do mundo. Então é preciso que a gente consiga pedir a Ele, Senhor, me restaura como você vai restaurar o curral. Me restaura. Também sou obra das suas mãos. Eu não quero passar esse Natal quebrada. Eu quero ter paz. Paz. Porque Deus veio ao mundo para me dar paz. Não é essa paz que o mundo pensa que te dá, não. É essa paz que não muda, mesmo que a situação fora de você, ao seu lado, externamente, esteja um caos. Essa paz é a certeza de um amor, de um Deus presente na nossa vida e em nós, que ninguém pode tirar. Isso é uma coisa de louco. Paz. Aos homens que Ele ama. É tão interessante, aos homens, tem outra tradução que fala, aos homens, não só que Ele ama, mas aos homens que fossem bem-aventurados. Nós temos que entender que nós precisamos de pedir a Jesus é um coração que seja capaz de saber ser amado. Então, como é difícil, já falei isso com vocês, deixar ser amado. Então, deixar ser amado por Deus, esse é o primeiro mandamento. Não é amar a Deus, não, é deixar ser amado por Ele. Falar, mas Deus me ama, eu estou sofrendo tanto. Ama. Nesse momento da dor, Ele está nos educando, está nos fazendo melhor, está nos mostrando aonde estamos no caminho. E Deus restaura todas as coisas, pode confiar no que eu estou falando para vocês. Tudo é restaurado. Falar, mas eu perdi alguém. Você vai rever. A morte não tem a última palavra. Não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. Essa foi a última palavra que eu falei para meu pai. Não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Falei, te encontro assim que eu acabar a minha missão. É uma questão de tempo. Mas tem que crer de verdade. Então, me ajuda, me dá um coração que seja capaz de saber ser amado e receber esse amor. Porque sou digna? Não sou digna de nada. Mas porque o Senhor é só amor. Então me ensina, me ajuda a saber que sou amada. Mas me dá um coração que junto com o Senhor seja capaz de amar. Me ajuda a ser mais dócil nesse Natal. Me ajuda a ser menos implicante nesse Natal. Que a gente implica uns com os outros na noite de Natal. Falar mentira? Não. Fica cheio de rusga. Não é assim? Fala, passou o Natal. Vamos celebrar um Deus que veio nos restaurar. Um Deus que veio ao nosso encontro por amor. Um Deus que quer nos ensinar a amar. Porque o dia que eu aprender a amar, aprendi tudo. Nós estamos aqui somente para aprender a amar a Deus e amar uns aos outros. Então Deus veio nos restaurar na relação com Ele, na relação nós conosco e com o irmão. Está tudo quebrado, nós estamos brigando por um tanto de nada. Implica até que a posição da taça que foi colocada na mesa, mas eu queria sim. Luta. Isso muda o quê? Nada. Mas muda tudo. Numa noite que a gente está aí para se abraçar, para confraternizar, para celebrar esse amor sem limite de um Deus. Fico imaginando que Ele aceitou vir. A misericórdia de Deus se revela nessa noite, quando Ele entrega o Filho único dEle.
Imagina quando Nossa Senhora, descrito aqui, quando ele nasce e Nossa Senhora cobre ele com os paninhos. Ana Catarina fala que ela tinha 4 conjuntinhos de coeiro, só 4, para enrolar ele. Um que enrolava até aqui, ela descreve todos os detalhes, a cor, tudo, de como é que ele foi enrolado. 4. Da mesma forma a gente podia fazer, como é descrito o nascimento dele, que quando eles entram no curral, Nossa Senhora se ajoelha e entra em êxtase, ela dobra o manto dela, coloca no chão, entra em êxtase de oração. São José está arrumando os lugares para ficar um pouco mais acolhedor, a palha para ele deitar. E que quando ela entra em êxtase, que ela vê o céu aberto, o paraíso, os anjos prostrados, e que ela vê o Pai, ela fica em êxtase de oração. Quando ela volta, ele está deitado. E que ela, primeiro ela não consegue pegar ele. São José se prostra, coloca o rosto no chão, e ela cobre ele com pano. Até depois ela voltar assim, você imagina? Quando ele começa a chorar, aí ela abraça ele, o beija. Depois que ela abraça e beija ele, então essas mãos que pegaram ele com tanto carinho, ela entrega para São José, que o abraça e levanta e faz uma oração de júbilo, de gratidão a Deus, porque o Filho veio ao mundo. O amor veio ao mundo. Para quê? Para nos ensinar a amar. Precisamos de pedir a Deus que nesse Natal, que não seja só uma data, mas que seja para nós uma nova forma de caminhar, que seja um novo princípio, que fala: Senhor, eu quero a partir desse Natal entender que o Senhor veio para me restaurar, para me tirar dessa treva e me colocar na luz. Me ajuda, me dê um coração disposto a amar. Me ajuda para glorificar o Senhor com a minha vida. Aí eu posso cantar com os anjos, que a gente possa trabalhar para que em breve, de verdade, o mundo inteiro possa celebrar essa união de Deus conosco. Que a gente possa cantar a paz no mundo. Quantas pessoas desesperadas precisando de paz. O mundo precisa da paz, mas eu preciso que tenha justiça para ter a paz. Preciso pedir a Jesus que Ele venha mesmo de verdade, não só no nosso coração, mas em cada um no mundo. Mas é o seu testemunho que vai modificar a vida de outro. É a sua alegria na noite de Natal que vai contagiar outros. Por qual a razão da sua alegria? O que vocês vão responder? Porque eu sou amado. Eu sou amada. Por que você está tão feliz? Porque eu sou amada. Do jeito que eu sou. Mas Ele não se conforma no estrago que eu estou e vai me fazer muito melhor. Que quanto mais eu me entender amada, mais Ele pode me transformar. Ele vai me fazendo crescer em silêncio, como esse menino que cresceu em silêncio. Jesus não chegou trazendo nenhum barulho. Ele nasceu num silêncio profundo. Quando o mundo estava em profundo silêncio, Deus nasceu. Ele veio até nós restaurar. Toda a criação geme, não é assim que São Paulo fala? Toda a criação geme e espera a volta dele. Imagina quanta coisa irá acontecer quando ele voltar, a natureza inteira. Eu sempre acho que no Natal a natureza está mais feliz, como eu acho que Sexta-feira Santa a natureza está mais triste. Comece a observar como tudo fica diferente. O cheiro, o ar fica diferente. Porque Ele, gente, isso é uma coisa tão extraordinária. É um mistério tão extraordinário, que Nossa Senhora e São José ficaram de joelho, sem palavras, diante do mistério. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso cantamos. Por isso nós vamos cantar junto com os anjos. Por isso vamos louvar a Deus, glorificá-lo com a nossa vida, pedir a Ele: me dê um coração capaz de amar. Me dê um coração maior, mais dilatado, que eu não consigo compreender esse mistério, Senhor, mas me ajude a acolher esse mistério de amor, que depois só permanece conosco na Eucaristia, permanece conosco aqui no Santíssimo Sacramento. Me ajuda a abrir o coração para acolher esse mistério. Me ajuda a acolher o Senhor nessa noite. Me ajuda a entender que o Senhor está no outro, no meu irmão. Me ajuda a viver uma vida de mais harmonia. Me ajuda a ter um coração grato, que é para a gente ter um coração repleto de gratidão. Cantar.
pela gratidão, se juntar aos anjos e ser um canto de profissão de fé. Glória a Deus nas alturas, no alto do meu coração, em tudo que eu puder glorificar a Deus, e paz a cada um de nós, porque somos filhos, não só filhos, amados. O amor é a maior força do universo. O amor é a única força capaz de nos pôr a caminho. O amor é a única coisa que nos tira da nossa inércia. Por que você corre? Por que Nossa Senhora correu até a casa fala, Nossa Senhora foi apressadamente à casa de Isabel? Por quê? Porque o amor tem pressa. Então que vocês possam se sentir tão amados, com o coração tão repleto, com tanta gratidão, porque a nossa vida foi retomada, foi transformada para viver eternamente, que vocês possam cantar e levar isso para quantos estão precisando da sua alegria. Alegria verdadeira. Alegria simplesmente porque sabe que nessa noite de magia mesmo, é uma magia, é uma noite que é completamente diferente, Deus veio até nós. Que Ele possa encontrar um coração capaz de o acolher. Que a gente possa aconchegar Jesus dentro do nosso coração e dizer: seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito vir até nós. Muito obrigado por aceitar restaurar uma humanidade quebrada, perdida, sofrida. Muito obrigado porque o meu pecado não te impede de me encontrar. Muito obrigado porque o Senhor me restaura, que o Senhor me levanta todos os dias que eu acho que eu não tenho mais força de ficar de pé. Muito obrigado porque o seu amor me deixa constrangido. Não é assim que São Paulo fala? O seu amor me constrange. Mas obrigado porque apesar de eu não conseguir corresponder e te amar do jeito que o Senhor merece ser amado, eu quero aprender a te amar. Eu quero aprender a ser amado. Eu não quero ter vergonha de falar Deus me ama e ficar simplesmente insuportável, porque Deus me ama e Ele é o dono de todas as coisas. Então que esse período do Natal, esses próximos dias que estão aí para chegar, preparem para o Natal. Prepare o seu coração com uma boa confissão. Preparem para acolher aquele que veio por amor, aquele que faz tudo ser novo de novo. Deixa Deus nascer no seu coração. Natal é todo dia que eu deixo Ele nascer em mim. Natal é todo dia que eu acolho o Salvador como Senhor da minha vida. Natal é todo dia que eu digo a Ele: Senhor, recebe a minha inteligência, a minha vontade, a minha liberdade. Recebe minha memória, recebe tudo, porque o Senhor me deu, tudo eu devolvo, mas que a vossa vontade, somente ela, possa governar a minha vida. Porque eu sei que o Senhor só tem o melhor porque o Senhor me ama. Essa é a única certeza que eu quero que vocês atravessem a noite de Natal e o Réveillon. Na certeza absoluta que independente de como está a sua vida, você é absolutamente amada, amado, e Deus tem somente o melhor. Que nessa noite de Natal, nesses dias que antecedem, pensem nessa frase, rezem, cantem com os anjos. Fala: o céu se uniu à terra, o homem de novo se une a Deus, e nós podemos ter um futuro diferente, porque Deus nos precedeu, e hoje Ele te precede, e precederá você todos os momentos da sua vida que você permitir, e aquilo que você não permitir, esteja atento para receber as surpresas de Deus. Deus sempre nos surpreende com o melhor, com coisas que você talvez só tenha pensado e desejado, e Ele traz. Fique atento com os presentes de Natal, que somente Ele trará para você. Que a gente possa celebrar com muita gratidão, com o coração assim repleto de amor, e que isso possa ser traduzido em obras de amor, e que a nossa vida seja esse dom de amor para o outro, e que o nosso canto, o nosso caminhar revele que a última palavra da nossa vida, que tudo será de amor. Por pior que esteja, a última palavra não é do mal, não é da injustiça, é de amor. Deus fará nova todas as coisas.
Ele fará nova todas as coisas, porque Ele é Deus. E Ele pode fazer novo a sua vida, a sua história. Pode ter um novo começo a partir desse Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal e um ano novo repleto da graça de Deus.